Vamos dar início aqui formalmente a esse nosso encontro, que tem por objetivo conversar sobre alguns temas que são abordados no livro que a Brasil Editora lançou agora no início do mês de junho, que é sobre meditação, né? Meditação, conexões médico-espíritas. O Gelson, que é psicólogo, nosso ativo colaborador aqui da AME Rio Grande do Sul, da AME Brasil também, coordenando as questões de saúde mental, de psicologia e espiritismo, já com uma boa experiência aí como escritor de livros, organizador, e alguns capítulos de livros ligados também ao movimento Joana de Ângeles, junto ao nosso irmão Divaldo, né? Eu nem vou saber dizer todos os livros que o Gelson já participou, mas é um velho conhecido de todos aí, um grande amigo. Muito obrigado, Gelson, primeiro por ter participado do livro, né? A gente ficou alguns anos maturando ele, né? Mas finalmente saiu. Obrigado por essa parceria, obrigado por estar aqui conosco, conversando sobre esse tema e nos ajudando a levar esse conteúdo para os nossos amigos, o pessoal que acompanha o canal da TV Américas. Nós colocamos também, logo mais, no canal da AME Brasil, né? Também vai estar disponível esse material. Então, vamos dando início aqui nossa conversa, e quero te deixar à vontade aí, João, você quer fazer algum comentário inicial? Eu só dou um alô para todo mundo, é uma alegria estar aqui para a gente poder conversar sobre essa proposta do livro, né? Um livro muito interessante, muito pertinente e atual, e que realmente tem questões bastante profundas e interessantes para a gente poder pensar. É isso aí. Bom, no teu capítulo, que fala sobre, faz todo um desenvolvimento da questão da imagem, da imaginação, fazendo link com as questões da meditação propriamente dita, tem todo um background ali dentro do universo da teoria junguiana, né? Que é interessante a gente poder conversar e tu explicar para nós, né? Começando pelo conceito de imagem, como é que isso é visto dentro da visão psicológica, da psicologia profunda. Realmente, o conceito de imagem ele é fundamental, mas eu gostaria já de ampliar, né, Paulo, e poder pensar o conceito de imagem já juntando a proposta do Jung, também com aspectos espirituais e também filosóficos da questão da imagem. Fica à vontade. A imagem é um conceito seminal do Jung, né? Até porque, para ele, quando se fala em psiquismo, em psique, em alma, a gente fala em imagem. Então, são conceitos que inseparáveis do ponto de vista da proposta junguiana, né? Porque a psique, para ele, no volume 8, a dinâmica do inconsciente, ele vai dizer que psique é imagem é psique. Então, essa formulação dele é muito profunda, muito complexa, né? Eu vou desdobrar um pouquinho aqui, não vou me ater muito sobre isso, né? Mas, de alguma maneira, ele quer dizer que toda a realidade psíquica ela se revela a partir da imagem. É como se a imagem fosse o próprio corpo da alma, do espírito, da psique, e que a psique não pode se revelar, se expressar sem uma imagem, né? E aí isso é interessante porque na filosofia do imaginário, vários autores, por exemplo, francês, o Joël Duran, o Bachelard, mas especialmente o Henri Corbin, ele vai trabalhar o conceito do imaginal e da imagem de uma maneira muito interessante. Ele vai pegar a mística islâmica e vai falar que na mística islâmica tem várias atmosferas, ou vários níveis de realidade. E da sétima para baixo, eles chamam que é a parte material, da matéria, o nível da matéria. Da nona atmosfera para cima é o mundo do espiritual, o mundo dos espíritos. E tem uma oitava, que é uma atmosfera intermediária, então, que é o mundo da alma, que é o mundo da imagem.
Então, a gente já tem ali na mística islâmica essa ideia que a oitava atmosfera é o mundo das imagens, que equivale ao mundo da alma. Que numa relação espiritual, não só do ponto de vista espírita, mas das tradições espiritualistas, o mundo da alma tem a ver com o corpo sutil, né? O mundo do espírito, ligado à nossa essência e realidade espiritual, o mundo do corpo físico, que envolve a dimensão tão concreta da realidade material, e o mundo da alma seria o mundo intermediário, né? Que seria do corpo sutil, das expressões que envolvem, dentro da lógica espírita, o perispírito. Então, aí a gente já tem, nessa concepção que o Henri Corbin vai trazer, que o mundo da alma ou o mundo da imagem é um mundo intermediário. É a possibilidade dessas duas realidades, material e espiritual, se encontrarem. Então, a imagem é esse campo de possibilidade onde uma coisa não é nenhuma nem outra, é as duas simultaneamente. Então, quando a gente fala em imagem e relaciona esse conceito à ideia de alma, a gente está buscando essa concepção que reconhecer que a realidade é imagem, reconhecer que elas têm interioridade, vida interior. Então, a imagem nos tira de uma concepção literal, concreta, né? E para que a gente possa pensar o mundo como uma grande imagem, uma grande fantasia. E quando a gente fala que o mundo é uma grande fantasia, ele está vivo, ele tem psiquismo daí, né? Isso que é interessante. E, consequentemente, do ponto de vista psicológico, esse psiquismo revela realidades internas. Então, a imagem ela é realmente o veículo onde a alma se revela e reconhece seu valor. Então, buscar a imagem, compreender a imagem, é compreender essa dimensão interior de cada coisa. E, para Jung, isso vai ter uma dimensão ainda mais profunda e extrema, porque a imagem, então, é o veículo das mensagens do inconsciente, né? Então, através da imagem, a gente vai ter aquilo que o Jung chama de um telos, de um sentido, de um significado. Ou seja, toda imagem, sem exceção, ela tem uma informação nela. Ela carrega uma informação que busca uma realização, uma finalidade, que vai dar, por conseguinte, um conceito de símbolo. Então, o símbolo acontece na imagem e pela imagem. Então, todo símbolo é uma mensagem, né? O Jung vai dizer que o símbolo é a melhor expressão de algo desconhecido. Então, aí, de novo, a imagem como essa função transcendente, esse espaço intermediário entre inconsciente e consciência, onde o símbolo traz, então, de uma certa maneira, uma realidade da qual o ego não percebe, mas a qual o ego pode compreender a partir justamente dessa imagem, desse símbolo, e que revela algo importante para a psique como um todo. Então, a gente tem aí, na ideia de imagem, um conceito também psicossomático, porque a imagem integrando psiquismo e realidade física, ela, do ponto de vista prático, toda imagem ela vai, de um lado, sintetizar várias informações ao mesmo tempo, e, de outro lado, ela vai sempre nos tocar também no nível fisiológico. Então, quando a gente se relaciona com uma imagem, ela toca nesses vários níveis, tanto nesse nível que na mística islâmica é da sétima atmosfera para baixo, como da nona para cima, ou seja, o espiritual e o material. Esse assunto é tão amplo, né, que ele, me corrige se eu estiver enganado, mas ele é uma visão psicológica, mas ele é também uma visão ontológica, né, da realidade, né, e tem tudo a ver com saúde, com todos os processos de doença, porque se coloca também como uma patogênese psíquica, espiritual dos processos enfermiços de um modo geral, não é isso? Com certeza, até porque há uma tendência, né, que a gente pensa, né, quando a gente pensa algo,
esse pensamento ele não vem só como uma formalidade ou apenas um processo cognitivo em si. Ele é carregado por uma dinâmica psíquica. Então, junto com o pensamento, existem sentimentos, emoções, vontade e fantasias. Então, a tendência é que todo o processo da mente tende a se personificar, tende a se manifestar como imagem. Há uma tendência natural da alma, da psique, se expressar por imagens. Então, tudo que a gente vibra, do ponto de vista energético, enquanto força mental, se revela numa imagem também, automaticamente. E por isso que a imagem também no caminho oposto, toda imagem vai tocar também, não só a nossa psique, mas vai despertar também reações fisiológicas. Então, Sem dúvida, né? A gente vê cada vez mais as pesquisas em neurobiologia, né, Gelson, mostrando que crenças, padrões de pensamento, padrões de sentimento, imagens, né, eles movem processos de neuroplasticidade cerebral, tanto para gerar processos de doença, né, como dor, por exemplo, dor crônica e outros tantos, quanto no processo de melhoria das conexões mentais e de saúde, como é o caso da meditação, que nós estamos tratando aqui, que é uma forma de neuromodular o nosso cérebro também, né? Vamos fazer só um intervalinho, se tu me permite, deixa eu mostrar aqui a imagem, uma imagenzinha do livro do qual nós estamos falando, né? Meditação, Conexões Médico-Espíritas, no momento, vai informando ao público aí que nos assistem, disponível no formato e-book, tá? Nas principais plataformas de e-book facilmente encontrável, né? Quando passar esse momento de confusão global aí, certamente vamos ter a versão impressa, né? Mas por enquanto, quem tiver interesse, formato e-book, ok? E fazendo o link com o nosso próximo tema, vou te pedir para fazer então, apesar de isso já está posto aí, né, as relações da imaginação com a meditação propriamente dita, né, Johnson? Como é que tu trata no livro? Antes de entrar nesse ponto, eu queria retomar essa questão que tu trazes, né, da questão é, é, neurológica, a questão da sensibilização física, né? Até para depois de poder entender essa relação com a meditação. Talvez por isso que os grandes mestres, Jesus, fazia uso também de imagem, a parábola, né? Porque ela realmente, a gente diz que a imagem é polissêmica, né? Tem vários significados, e ela é polifônica. E a nível popular, a gente reforça isso, quando diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, a imagem realmente ela sintetiza simultaneamente muitas informações. E essas informações, elas não se dão só a nível racional, a nível da consciência, são em outros níveis também. Então, quando a gente fala em imagem, a gente não está falando só em imagem visual. Quando a gente fala em imagem, a gente fala sempre em qualquer expressão de realidade. Um som é uma imagem, o olfato é uma imagem, o cheiro é uma imagem, né? Então, tudo é imagem, né? Então, quando a gente tem sente um odor, aquilo naturalmente já é uma imagem interna que evoca emoções, que evoca memória. E se eu agora falar para vocês e trazer uma imagem, por exemplo, de um limão, né? E vou dizer que vou cortar esse limão, muitos que estão assistindo vão salivar. Né? Então, a gente vê o quanto essa imagem é intrinsecamente ligada aos processos fisiológicos. E por isso que ela é muito importante para a meditação. Né? Então, a meditação, ela, claro, tem vários tipos de meditação, ela é um trabalho também de serenar a mente, de poder realmente a pessoa aprender a se equilibrar e criar um espaço interno favorável. Né? Então, tem as meditações que se buscando prestar atenção nos ventos internos, num mantra, ou apenas concentrando num certo estado interno de quietude mental. Mas outra forma de meditação é justamente usar os recursos da imagem.
Na verdade, isso é usado já em várias pesquisas em psicologia, né? A gente tem, de uma maneira, não só no universo junguiano, mas na terapia cognitiva comportamental, na própria psicanálise, vários estudos e pesquisa onde a imagem é usada de maneira terapêutica, né? E aí, no processo meditativo, tem várias maneiras de tu poder estabelecer essa relação prática com a meditação, né? Então, a meditação pode ser uma forma onde as imagens, né, como, por exemplo, a meditação guiada, podem favorecer estados internos, né, de equilíbrio, de harmonia, de relaxamento, de um estado cerebral mais apropriado que gera bem-estar, saúde, seja saúde física, como saúde também psicológica, né? Além de outros processos que a gente pode estar fazendo relação com esse movimento aí da imaginação e meditação. Muito bem. Realmente o assunto é encantador, né? E pelo menos para mim, né, quando eu comecei a me dar conta, né, Gelson, do quão poderoso é esse recurso, como um meio não só vou me expressar assim, né, de atingir um certo bem-estar abstrato, né, mas não só o bem-estar, mas como desenvolvimento pessoal também, né. No livro a gente procura trazer, não perder de vista primeiro o aspecto espiritual, que é importante, né? A conexão e a utilidade da meditação como um recurso de preparação da nossa mediunidade, de dar conta, de serenar, né, o nosso turbilhão mental para conseguir sermos médiums mais entregues, mais em conexão ao trabalho espiritual. E no seu outro extremo, né, também essa questão da materialidade, né, da neuroplasticidade induzida pela meditação e de como ela pode ajudar em diversos recursos, diversas doenças físicas, inclusive, né, porque ela transcende, né, vai de elementos espirituais, as questões emocionais, naturalmente, as questões físicas. É uma ferramenta maravilhosa, né? Deixa eu ver se temos algum comentário aqui. Se não, vamos ver. A gente tem algumas questões aqui, já não sei se eu vou colocar na ordem correta aqui, mas tem a questão da imaginação como instrumento de cura, né? Nessa questão mais de aplicação prática. Quer falar sobre isso agora? Pode ser. Então, dentro do que tu está falando, né, Paulo, a gente sabe que, do ponto de vista da doutrina espírita, tudo começa na mente, né? A mente gera realidades. Então, o Jung vai falar isso. A psique gera realidades todos os dias, a todo momento. Então, a psique, ela gera realidade, essa realidade é a imagem. Então, o próprio planeta Terra, ela é uma imagem que saiu da mente de Jesus, que é o nosso governador espiritual, né? Então, a própria matéria é uma imagem que coagulou e tomou uma dimensão mais concreta, mais física. Mas, do ponto de vista psicológico, não tem diferença entre uma imagem interna e externa, física ou mais psíquica, porque assim, tanta força independente da sua dimensão. Então, a gente pode dizer que imaginar é a força criativa do espírito. E toda imagem é uma força viva. Sendo assim, toda vez que tu imagina alguma coisa, tu está dando vida àquela realidade. E gerando consequências naturais. E assim como a gente vai, de uma maneira, concretizando, seja um tumor, seja imagens que a gente carrega, e quando fala em imagens, não é só visual, estados emocionais que a gente tem, elas também se refletem em imagens, né? E de uma maneira o corpo reflete isso. E que não necessariamente estão sempre conscientes, né? Com certeza. O que o André Luiz vai falar, né? Ele vai falar que existe um desejo central, um pano de fundo que é uma fantasia que nos move, ou seja, então, para além do nosso comportamento habitual, com nossos sentimentos, emoções, né, existe um padrão interno
que dá um certo colorido e uma lente de como a gente percebe a realidade. Então, essa lente, né, é o padrão interno e também uma imagem. Por exemplo, eu posso ter um padrão interno, e aí eu estou falando de uma imagem, onde eu vejo a realidade como difícil, como pesada. Então, eu posso ter uma sensação que tudo é difícil, complicado, ou que eu não sou merecedor, ou que eu sou vítima da vida. Isso é uma imagem emocional. E essa imagem está perpetuando e percorrendo o meu modo de ser, e criando realidades, e afetando o meu corpo. E a gente sabe que o corpo também simboliza, né? Cada parte do corpo pode simbolizar também. Então, o corpo também é uma imagem de realidades que eu vivo. Então, a gente não pode fugir da imagem, né? E aí, claro, que a imagem daí pode ser usada como cura. Ela, na psicologia, ela pode ser usada como uma forma de dessensibilização. Algumas técnicas na psicologia usa, por exemplo, imagem de enfrentamento, né? Então, de várias maneiras, eu tenho uma fobia, eu tenho uma dificuldade de viver uma situação, então eu posso recuperar essa emoção através da imagem de enfrentamento, para dessensibilizar, para poder enfrentar isso e aprender a lidar com aquela realidade. Isso é uma forma de lidar com a imagem. Eu posso pegar a imagem como uma forma de criar situações estereotipadas e para poder quebrar estados emocionais. Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de lidar com o meu chefe, com a autoridade, eu imagino ele numa situação X, Y, né, para poder, de uma maneira, criar uma outra imagem diferente daquela que ela desperta em mim. Então, tem várias maneiras de tu poder trabalhar com a imagem, né? E existe várias formas, né? E também como cura, né? Por exemplo, nas meditações guiadas, nas imaginações guiadas, onde eu imagino, por exemplo, entrando um elemento de cura naquela região afetada, aquilo gerando, né, saúde, e eu vou imaginando o meu corpo respondendo positivamente e restaurando sua integridade. Tudo isso são formas possíveis de usar a imaginação como cura. Tá? Isso é bem importante. Mas, claro, como tu mesmo falaste, né, Paulo, existem movimentos internos inconscientes. Então, as pessoas têm essa ideia, o pensamento positivo, né? Mas eu tenho pensamento positivo, mesmo assim a minha vida dá errada. Eu não guardo nenhuma mágoa, nem um sentimento ruim, e aí eu fiz um câncer, fiz um tumor. Então, como é que isso se dá, né? Não basta, assim, porque são níveis de vibrações. Então, não é uma questão só do ego querer enquanto movimento egóico, né? É uma questão de vibração, né? De sintonia vibratória. Então, essa imagem, quando ela é vivida em sintonia vibratória com os elementos que ela carrega, tu potencializa isso. Então, não adianta eu botar uma nota de €1 na frente da minha no meu espelho e dizer eu vou ficar rico, né? Porque as coisas não funcionam assim. Mas com certeza toda imagem que o alimento de certa maneira ela está criando vida. Mas acontece que eu tenho que primeiro entender que imagens internas eu alimento dentro de mim. Então, o trabalho com a imaginação, com o instrumento de cura, não é só imaginar coisas boas, mas poder também entender as imagens que eu carrego e desmanchar elas, né? Destruir padrões que eu já carrego durante muitos anos, de várias encarnações, e que estão ali sustentando e alimentando uma condição, uma realidade, tanto emocional como psicológica e física. A meditação, ela ajuda a intervir nesses processos internos, mas ela também ajuda a se dar conta desses processos internos, né? Porque às vezes a coisa se dá de um modo tão dentro do modus operandi da mente da gente, né? Que a gente nem se dá conta. Puxa, mas eu sempre penso isso, penso aquilo, né? Exemplos bem práticos, assim, que
me ocorre de alguns pacientes que eu atendo com dor crônica, por exemplo, né? Às vezes o paciente tem aquela dor lombar ali, né? E ele descreve aquela dor, ou sempre se reporta a ela como uma facada. Nossa, é como se tomasse uma facada nas costas, né? Isso é uma imagem que ele reproduz, né? Associada àquela sensação, e essa imagem, ela modula a expressão sensorial da dor e se torna algo que se perpetua ao longo do tempo, né? A gente tem que trabalhar não só o músculo que dói, ou a coluna, mas também essas imagens, né? Vamos chamar de outro nome isso, vamos escrever de uma outra maneira, né? Vamos trazer uma imagem mais branda para essa tua sensação, para que tu não tome realmente facadas, né, todos os dias nas costas. Então, queria que tu comentasse um pouquinho da meditação também, Gelson, como hábito, né? Porque é difícil desenvolver, né, um hábito regular que é necessário para atingir certos objetivos, né? É claro, com certeza. Agora, nesse processo que tu está falando, né, Paulo, tem duas coisas que eu queria trazer também, que eu acho bem importante essa questão. Existe um terapeuta americano, na verdade ele é suíço, mas mora nos Estados Unidos, o Arnoldo Mindell, que tem pesquisa com trabalho com dores crônicas, com doenças físicas, aonde ele fala que quando a gente toca, né, naquela dor ou naquela parte do corpo adoecido, se tu consegue liberar a emoção com aquela dor e transformar aquele estado, aquela dor em imagem, né, isso Sim, acaba aliviando a dor, né? sim. Então a gente fala que a imagem é tipo um transdutor de energia, né? Como um transdutor que transforma energia, digamos assim, elétrica em energia, em outro tipo de energia, né? Então a imagem, ele é realmente essa possibilidade de uma realidade se transformar numa outra condição. Então, qual é o caminho, né, que a gente faz? Porque umas pessoas fazem um caminho pela dor física, outros vão sonhar, outros vão fazer um sintoma psicológico, emocional. Então, de uma maneira, a imagem é interessante porque ela vai poder fazer essa transdução de um estado para o outro, e por isso que é bem importante isso, né? De a gente poder... Então, ela não só gera consciência, como tu falou, né? De tu poder se dar conta de processos que estão acontecendo contigo, mas ela ajuda num caminho de transformação aí já inerente ao próprio processo da imagem. E nesse sentido, né, que está trazendo, né, o trabalho com a imagem, um dos usos da imagem é para relaxar, né? Então eu posso usar imagens convidativas de natureza que me agradam, e essas imagens vão poder gerar sensações favoráveis e ajudar a aquietar minha mente, a serenar, tirar um pouco da minha ansiedade. E isso já é um processo educativo. Então, a meditação, de uma maneira, ela pode ir, vai educando a nossa mente. Ela tem várias formas de meditar, né? Uma delas pode ser usando a imagem visual ou não, né? Mas, de certa maneira, quando a gente desfoca a nossa mente, né? A nossa mente é muito ruidosa, muito acelerada, e começa, né, a entrar num estado num estado que a gente chama de alfa, né, no estado cerebral menos ativo, né? E isso começa, então, a gerar um campo mais favorável. E a meditação, ela faz isso, né? Então, ela não só vai distensionando a musculatura, não só vai também serenando a atividade cerebral, mas ela vai educando a nossa mente. E na medida que a gente vai educando a mente, a gente vai ficando dono de nós mesmos. Porque a gente não é dono de nós mesmos. A gente vê o quanto é difícil a gente realmente parar, né, e focar nossa mente em alguma coisa. Se atravessa uma preocupação, uma fantasia, uma lembrança, e a gente vê assim, como é difícil realmente a gente poder
criar um campo interno, né, favorável. E a meditação nos ajuda muito nesse sentido. Mas achei importante salientar esse aspecto que tu está dizendo, até respondendo à questão que nós projetamos ali da Fernanda, né? Que a mente de todo mundo funciona assim, né? O nosso sistema cerebral ele é estruturado para gerar pensamentos o tempo todo. Ora questões, preocupações do futuro, ora questões do passado, ora questões neutras, né, que tem a ver com a nossa rotina, e isso não é um empecilho para a meditação. Né? Que às vezes a pessoa vai com uma autocobrança muito grande, com uma imagem do que é meditação distorcida, né, achando que tem que esvaziar a mente e não pensar em nada. Isso só vai gerar frustração, né? Então, a primeira coisa é entender que a nossa mente funciona assim, e o processo inicial é um grande dar-se conta desses processos mentais, né? E reconduzir a mente com gentileza, com tranquilidade, gerando consciência, né? E colocando a mente de volta naquele foco estabelecido, né? Que geralmente é a respiração, ou alguma parte do corpo, ou alguma imagem planejada inicialmente, né? Quer falar um pouquinho desses processos aí, Gelson, respondendo a Eu acho que uma Fernanda? questão importante aí que tu está trazendo é tu não se identificar com o conteúdo mental, né? Porque tu, quando se identifica, tu fica prisioneiro daquele conteúdo. Então, isso que tu fala, né, Paulo, Uhum. de poder, né, porque isso é um processo natural, né? A mente, ela está ali, né? A gente tem uma tendência a ter uma mente deseducada, e no primeiros momentos de meditação, tu foge o pensamento, a gente pode se concentrar. E isso, então, é um processo, né? Como tudo, é um processo. E uma questão básica é não se identificar com aquilo que está sendo produzido pela mente, que é a armadilha para o ego. Ou dizendo diferente, né? Dizendo diferente, identificando os pensamentos como nuvens, né? Que vêm e vão. E a gente não vai com eles, a gente permanece no centro, Isso. né? Essa Permanece identificação presente, né? pode acontecer de duas maneiras. Ou eu fico brigando com o meu pensamento, não querendo pensar aquilo, e tentando controlar o pensamento, ou eu fico tomado pelo pensamento, pelas emoções ligadas àquele pensamento, e as duas coisas é a grande armadilha. Então, eu tenho que realmente, né, me separar um pouquinho daquela produção mental, enquanto eu sou um self, né, uma essência espiritual, e isso que move esses conteúdos tem a ver com uma série de outros elementos que às vezes nem são meus também, né? Esses pensamentos são meus, mas pode ter interferência de outras forças também. Então, se eu conseguir apaziguar a minha mente e não me identificar e só observar, já é um passo fundamental nesse processo aí. Uhum. E é um exercício, né? Isso vai se aprimorando, vai se consolidando com um esforço inicial, né? De passar por esse processo, né? De se dar conta de como a nossa mente ela é inquieta, né? E quanto mais a gente se mantém nessa proposta, mais tempo a gente vai conseguindo meditar e ficar no foco, né? Realmente naquele foco definido, e menos tempo em devaneio. Né? São processos mentais, processos cerebrais diferentes desses momentos. Né? Quanto mais a gente exercita, mais a gente desenvolve essa habilidade e vai induzindo o processo de neuroplasticidade, que eu falo sempre aqui, né, que vai fazendo com que o nosso córtex pré-frontal fique mais robusto e dê conta de ter domínio sobre os processos límbicos, que é o nosso universo emocional, que às vezes toma conta de nós. Né? O nosso amigo Arismar tem uma questão aí específica para ti, Gelson. Ok. Qual é a questão? Existe algum papel da meditação Na na individuação. individuação? Okay. A Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, ela diz que a meditação é uma forma de escutar Deus. Então, eu acho que enquanto que na oração a gente fala, né, seja agradecendo, seja pedindo, seja adorando a divindade,
na meditação a gente começa, então, a silenciar nosso mundo íntimo, para que essa essência divina em nós, ou na conexão com a natureza, com o cosmos, a gente possa realmente sentir e perceber a divindade. E nesse processo aí, a gente começa a estabelecer um eixo melhor com do ego, que é a consciência menor, que é o eu, né, com o self, que é a consciência do espírito, né? Então, nesse sentido, a meditação ela pode ser um movimento útil aí para o processo de individuação, porque ela vai realmente possibilitando não só a estabelecer esse eixo de maneira adequada, porque tem que haver esse encontro do ego com o self, na proposta do Jung e da própria Joana de Ângeles, e ao mesmo tempo ele tem um fator integrador, né? Quando eu vou meditando, eu vou integrando essas partes minhas que estão soltas, que têm autonomia e que agem para além da minha vontade. Nesse processo eu vou então criando um espaço interno de equilíbrio, de harmonia, que equaliza todos esses fatores internos, gerando um movimento favorável à individuação. Então, ela pode ser útil realmente. Uhum. É uma das ferramentas, né? Uhum. E agora é uma coisa importante que o Jung tem uma proposta muito específica com o trabalho de imagem, que ele chama de imaginação ativa, né? É uma técnica que ele criou a partir da própria experiência dele. Tem outras formas de trabalhar a imaginação, essa é uma delas, que é realmente criar um diálogo com o nosso mundo interno, né? Então, a ideia é, de uma certa maneira, tu poder, a partir de alguma sensação, de alguma emoção, de alguma situação vivida, e a partir daquele estímulo, deixar que aquela parte interna se personifique. E a partir de duas questões. Ou, que cara, que personagem está falando ali, está querendo se comunicar comigo? Ou seja, qual é a cara da minha emoção, do meu medo? Né? Como é que ele se apresenta para mim? Né? Porque a gente fala em medo. Tá, eu tenho medo. Mas tem mil tipos de medo, mil formas de medo. Então, se a gente conseguir traduzir esse medo numa imagem, isso já humaniza aquela emoção e objetiva aquela realidade. A gente vai poder se relacionar melhor com aquilo. Então, uma proposta é: qual é a cara do meu medo? Qual é a personagem que está ali? Ou quem dentro de mim sente medo? É uma criança que sente medo? É um velho dentro de mim? Então, tudo isso são técnicas que Jung propõe de trazer essa imagem ativa. Por que é ativa? Porque não é uma coisa passiva, onde o ego fica totalmente receptivo, e não é também uma imaginação do ego, meu desejo, eu quero fazer as coisas dessa maneira, eu quero imaginar dessa forma, conduzir dessa maneira. Não, eu deixo que essa imagem venha de maneira espontânea, tome forma, e aí eu tenho um diálogo, por isso que é ativa, o ego vai dialogar com essa imagem. E a partir disso estabelecer um processo de conhecimento, de integração, de sabedoria que pode vir a partir dessa imagem, né? E aí um processo consequentemente terapêutico. Uhum. Eu queria voltar a um tema que tu trouxe numa questão anterior ali, Gelson, que é a questão do desejo central, né? Se eu não me engano, o André Luiz traz esse conceito a partir até da escola de obsessores, né? São eles que identificam e a partir dessa identificação organizam estratégias de interferência negativa, né? Explica um pouquinho mais sobre esse conceito de desejo central. Talvez a gente tenha passado muito rápido sobre ele, né? Se eu não me engano, está nos Obreiros de Vida Eterna. O André Luiz está acompanhando o processo obsessivo, e ele então vai na casa da vítima, uma pessoa encarnada, e ele conhece o obsessor daquela vítima e tenta se aproximar do obsessor para poder colher informações em relação à dinâmica obsessiva. E aí ele faz amizade com o obsessor, no intuito de poder realmente entender
esse processo mental, e o obsessor ele diz que ele frequentou a escola dos Vingadores. Então, no plano espiritual, os nossos obsessores frequentam faculdade, pós-graduação, eles estudam bastante, né? Tem todo um E estudo. e esse obsessor diz para o André Luiz, olha, todos nós, eu aprendi lá na escola dos Vingadores que todos têm um desejo central. E se a gente conhecer o desejo central do indivíduo, a gente sabe onde interferir no processo mental dele, porque é o lado mais sensível da qual ele está, é o padrão dele funcionar, né? Como eu falava para vocês, esse padrão nem sempre é consciente, nem sempre o ego percebe esse padrão, né? Mas é um padrão que está assim, permeando a nossa realidade, na forma como a gente assimila a realidade e na forma como a gente reage a essa realidade. Como o exemplo que eu dei para você, se eu tenho um padrão, por exemplo, emocional, de me sentir vítima, né? Me sinto vítima da vida, eu me sinto injustiçado, no emprego eu me sinto passado para trás, estou sempre desconfiando que as pessoas não me gostam. Então, isso eu posso não perceber, mas é um padrão interno que está lá, né? Como o meu desejo central, né? O desejo central não no sentido daquilo só que eu desejo, mas daquilo que eu vibro enquanto realidade, né? Então eu tenho o desejo de ser vítima, seja por que motivo for, seja para ser amado, seja para não me comprometer com a vida, seja porque eu tenho um padrão do passado do qual eu estou preso, mas essa imagem ali está viva e permeando a minha realidade. Então, como eu digo, é a lente, né, é o óculos que eu vejo a realidade. Qual é a lente que eu vejo a realidade? Eu vejo a realidade a partir desse padrão, dessa imagem central, desse desejo central. Então, se eu conseguir estar atento, né, às minhas reações, ao tipo de pensamento que eu gero, de que maneira as coisas me afetam, ou seja, qual é a fantasia que move a minha vida, eu vou chegar no desejo central. E aí eu vou poder entender os mecanismos internos meus para poder mudar isso. Quando o nosso desejo central, nesse conceito mais amplo de desejo, né, tiver realmente em sintonia com o Cristo, né, aí a nossa saúde vai atingir um novo patamar, né? Aí a gente vai conseguir realmente estar imune a esses processos que nos perturbam ainda e nos mantém na retaguarda da nossa caminhada espiritual, né, Gelson? E estamos chegando, acho que ao final da nossa live. Eu queria apresentar mais uma vez para quem entrou durante o nosso encontro. Estamos aqui entrevistando o Gelson, que é psicólogo e que escreveu um dos capítulos do livro Meditação, Conexões Médico-Espíritas, primeiro e-book da AME Brasil Editora. Por enquanto, apenas no formato e-book, mais adiante teremos a versão impressa, facilmente encontrado aí nas principais plataformas de livros digitais. Gelson, queria te deixar a palavra para fazer um encerramento, deixar uma mensagem final para os nossos amigos que nos acompanham. Eu queria só fazer uma diferença importante, Paulo, que é bastante significativa. Alguém colocou aqui que material do analista não é ação e reação, só para saber que o livro ótimo. é ação e reação. Mas fazer uma diferença entre imaginação ativa e magia negra, né? A Von Franz, que é uma analista junguiana suíça, no livro Psicoterapia, ela faz essa distinção, que a proposta da imaginação ativa não é magia negra, né? Ou seja, ela fala de uma paciente dela, eu acho bem interessante isso, né? Ela fala de uma paciente dela que tinha brigado com uma vizinha e comentou no final da sessão terapêutica, olha, eu briguei com minha vizinha, estou com muita raiva, né? Então, e a Van Franz fala para ela, olha, como a gente não tem tempo agora para trabalhar isso, chega em casa e faz uma imaginação ativa. E depois, na outra sessão, a gente conversa sobre isso. A paciente foi para casa, né? E fez o que a Von Franz propôs. Na sessão posterior, na terapia dela, a Von Franz pergunta, e aí, como é que foi? Tu fez a imaginação ativa? Ela fez, é interessante que eu sonhei durante a noite que eu era uma bruxa.
E a Van Fran achou estranho tu sonhar com uma bruxa, e ela conta, mas como é que foi a tua imaginação ativa? Olha, eu cheguei em casa e imaginei minha vizinha na minha frente, sentada no sofá na minha frente. E aí eu imaginei tudo que eu queria dizer para ela e falei tudo que eu sentia. Botei toda a minha raiva para ela, para em cima dela e me senti um alívio tremendo. Fui dormir e sonhei que eu era uma bruxa. E aí a Von Franz fala: realmente, isso que tu fez não foi imaginação ativa, foi magia negra. Tu emitiu cargas emocionais para aquela pessoa. Tu botou uma carga da tua raiva naquela pessoa, isso não é imaginação ativa, isso é magia negra. Então, imaginação ativa é tu se responsabilizar pelo teu sentimento. O quem despertou o sentimento, se foi a vizinha, se eu estou com raiva da vizinha, não importa mais a vizinha, importa a minha raiva. Eu lidar com a minha raiva. Então, a imagem da minha raiva, a vizinha não está mais em questão. Né? Porque se eu fico preso na vizinha, eu estou preso nessas projeções da minha fantasia. Então eu tenho que romper com esse elemento concreto, que é a situação que aconteceu, trazer a minha emoção e deixar que a minha emoção tome uma imagem para mim me relacionar com essa imagem interna. Então a vizinha já a gente agradece depois a vizinha, manda umas flores pelo bem que ela nos fez de tomar consciência da minha raiva. Mas deixa ela em paz, tá? É isso que eu queria trazer para vocês. Nós somos absolutamente responsáveis por tudo aquilo que a gente pensa e sente, né? Independente das circunstâncias, das pessoas ou das coisas que circundam a nossa realidade exterior, não é mesmo? Muito bem. Exatamente. Agradecemos a todos os amigos que estão aí nos acompanhando, deixando um forte abraço a todos e convidando, fiquem atentos aí ao nosso canal da TV Amergues, ao canal da AME Brasil também. Tem muita coisa sendo disponibilizada aí nesses canais de qualidade, trazendo debates de conteúdo médico espírita, psicologia espírita. E quem não se inscreveu ainda, inscrevam-se nos canais, ativem as notificações e compartilhem com aqueles companheiros que possam ter interesse nessas temáticas trazidas aqui para vocês. Gelson, muito obrigado por esse encontro, foi muito Eu bom que estar contigo agradeço. nessa noite. Muito bom. Com certeza Possamos, contigo, com os nossos amigos que nos acompanham aí. Muito bom. tá certo. Um abração a todos, forte abraço e até a próxima, então.